O que exatamente acontece conosco quando morremos? Essa é uma pergunta muito importante, porque todos nós vamos morrer um dia. Na verdade, há 150 mil pessoas que morrem todos os dias. Um dia você e eu seremos um deles. Então, quando você chegar ao fim da sua vida neste mundo temporário, para onde você irá? Alguns dizem que você irá para o céu, outros dizem que você irá para o inferno. Algumas pessoas dizem que você irá para o purgatório, outros dizem que não. Você apenas dormirá e ficará inconsciente. Mas, qual é a verdade? Bem, vamos recorrer à única fonte de verdade que temos neste mundo, a única verdade absoluta, que é a Bíblia. Vamos ver o que as Escrituras dizem sobre o que acontecerá conosco quando morrermos. Mas antes de iniciarmos, tenho um pequeno pedido. Se você ainda não for inscrito no canal, basta clicar no botão inscrever-se logo abaixo deste vídeo. Isso te manterá atualizado com todo o nosso conteúdo. Mas espera, tem mais. Ao lado do botão de inscrever-se, você verá um pequeno sino. Clicar neste sino e selecionar todas garante que você nunca perderá um único vídeo. Você sempre será avisado quando lançarmos vídeos mais recentes e interessantes. Obrigado por juntar-se a nós e vamos continuar. Agora, você precisa saber que, como cristãos, como crentes, nós não precisamos temer a nossa própria morte porque olhamos para ela com alegria, pois sabemos que quando morrermos neste mundo, estaremos com Cristo no céu e então não haverá mais lágrimas, sofrimento ou tristeza. Paulo diz em Filipenses capítulo 1, verso 21, Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E em 2 Coríntios capítulo 5, verso 8, ele diz, Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Este mundo não é a nossa casa é com o Senhor, e podemos esperar por isso com alegria. Agora vamos ver o que acontece no momento em que morremos. Alguns crentes dizem que quando morremos, entramos em um sono profundo, inconscientes, até a segunda vinda de Jesus. Isso é chamado de doutrina do sono da alma. Essa doutrina basicamente ensina que quando você, como um crente, morre, naquele momento você entra em um estado de existência inconsciente até a segunda vinda de Jesus. Hoje, esta doutrina ainda é pregada por algumas pessoas e foi principalmente ensinada pelos anabatistas no tempo da Reforma e pelos irvingitas ingleses, por volta do século XIX. A Igreja Católica Romana acredita no purgatório, que é esse lugar para onde sua alma vai primeiro para ser ainda mais purificada do pecado antes que você possa ir para o céu. E então, há crentes que dizem que quando morremos, nossa alma vai imediatamente para Cristo e nosso corpo vai para o chão, para o túmulo, e fica lá até a segunda vinda de Cristo. Quando isso acontecer, então receberemos nosso corpo novamente, mas será um corpo eterno, ressuscitado e transformado. Então, claro, Deus fará o novo céu e a nova terra, e então viveremos com Ele para sempre. Agora, e quanto àqueles não crentes? Bem, alguns dizem que quando os não crentes morrem, eles irão para o inferno para toda a eternidade. Alguns dizem que não, que isso não acontecerá. Alguns dizem que eles simplesmente deixarão de existir. Outros dizem que não, que eles sofrerão por um tempo por causa de seus pecados e então simplesmente deixarão de existir. Isso é chamado de doutrina do aniquilacionismo, o que significa que Deus os aniquilará e eles simplesmente deixarão de existir. Mas qual é a verdade? A verdade é revelada quando olhamos para as Escrituras, mas não apenas um versículo, mas todo o conjunto das Escrituras de uma forma equilibrada. Agora, vamos olhar primeiro para o purgatório. O que a Bíblia realmente diz sobre o purgatório? Nada. A Bíblia diz absolutamente nada sobre o purgatório. Então, de onde a Igreja Católica Romana tirou essa ideia da doutrina do purgatório, se não está nas Escrituras bíblicas? Bem, primeiro, eles a criaram, tradição. E segundo, eles encontraram um pouco de evidência para isso nos livros apócrifos. Por exemplo, segundo Macabeus, capítulo 12, versos de 42 a 45, diz que "E puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido.
O nobre Judas falou à multidão, exortando-a a evitar qualquer transgressão, ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Em seguida, organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Pois, se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas, se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente, então, aqui em 2 Macabeus, vemos que eles dizem que é bom rezar pelos mortos e fazer uma oferta pelos seus pecados para que os mortos possam ser perdoados. Isso está em contraste com a Bíblia. Isso não é o que as Escrituras dizem. E você deve saber que os livros apócrifos não têm a mesma autoridade que a Bíblia, não fazem parte da Bíblia e não devem ser tomados como autoridade ou verdade. A Igreja Católica Romana, como eu disse antes, acredita no purgatório por causa de sua tradição e porque aqui e ali eles encontram alguns versículos nos livros apócrifos. Mas a Bíblia não diz isso e, portanto, não é a verdade. Na verdade, está em contraste com as Escrituras, porque se você acredita no purgatório, você está de fato dizendo que o que Jesus fez na cruz quando morreu por nossos pecados não foi suficiente. Você está dizendo que Cristo sozinho não poderia fazer expiação por nós, porque como acabamos de ler em 2 Macabeus, Judas faz ofertas pelos mortos, fazendo expiação, significando propiciação pelos mortos. Isso contradiz as Escrituras, porque diz que Cristo sozinho fez expiação por nós, por todo o mundo. Em 1 João capítulo 2, versículo 1 diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. O purgatório ensina que temos que adicionar algo ao trabalho redentor de Jesus Cristo. Este é um ensinamento muito perigoso e falso que vai contra as Escrituras. Jesus sozinho pagou o preço completo para que possamos ser salvos. Está em toda a Bíblia e o próprio Jesus disse: está consumado. João 19, versos 28 a 30, diz: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de ísopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Portanto, o ensinamento sobre o purgatório não é verdadeiro de acordo com as Escrituras. Então, o que dizer do ensinamento ou da doutrina do sono da alma, que basicamente diz que, quando você morre, nesse momento, você entra em uma existência inconsciente até a segunda vinda de Jesus Cristo. Agora, como eu disse, este ensinamento não é realmente muito difundido. Foi ensinado apenas por algumas pessoas na Reforma, como os anabatistas e os irvingitas no século XIX, e ainda hoje há muitas pessoas que acreditam nisso. A verdadeira questão, porém, é bíblico? Bem, a verdade é que existem várias passagens que falam sobre dormir quando você está morto. Para ser preciso, se alguém morre, fala sobre sono ou adormecer. Você pode encontrar isso em João capítulo 11, verso 11, e também em Mateus capítulo 9, versos 24, 27 e 52. E então, há também alguns versos que parecem dizer que as pessoas mortas não têm uma existência consciente, como os Salmos, capítulo 115, verso 17. Mas quando a Bíblia fala sobre a morte como sono, ela faz isso como uma expressão metafórica. Ela nos mostra que a morte é apenas temporária para os cristãos, assim como o sono é temporário. Agora, para aqueles de vocês que acreditam no sono da alma, só esperem 1 minuto e me escutem. Vamos olhar para o Salmo 115, 17, que eu citei antes, como supostamente provando o sono da alma. Vamos dar uma olhada nisso. Diz: Os mortos não louvam o Senhor,
nem os que descem à região do silêncio. Então, parece que está falando sobre o sono da alma aqui, mas não podemos apenas ler um verso e levá-lo ao pé da letra. Vamos continuar lendo o próximo versículo. O versículo 18 então diz: Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Não diz que nós iremos primeiro morrer e ficar inconscientes por um longo tempo e depois estaremos com o Senhor. Não, não diz isso. Vamos olhar outro versículo que supostamente comprova o sono da alma. João, capítulo 11, verso 11. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus não diz aqui que a alma de Lázaro está dormindo, nem qualquer outro versículo na Bíblia diz que a alma está inconsciente. Jesus apenas disse que Lázaro adormeceu, e quando os discípulos pensaram que ele falava literalmente, ele disse: Não, não, ele morreu. Caros irmãos, permaneçam ligados em Deus. Fique conosco até o final deste vídeo e, ao finalizarmos, peço que compartilhem esta mensagem. Se cada um puder compartilhá-la com ao menos um amigo no Facebook ou WhatsApp, vocês estarão não apenas propagando a palavra de Deus, mas também contribuindo e auxiliando na jornada espiritual de alguém. Amém? Vamos continuar. Nos versos 12, 13 e 14. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Os outros versículos que supostamente provam o sono da alma são os mesmos. Quando a Bíblia fala sobre a morte como um sono, é apenas uma expressão metafórica, porque nosso corpo ficará na terra enquanto nossa alma vai estar com Jesus Cristo. Nossos corpos físicos retornarão ao pó. Em Gênesis 3,19 diz: No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Mas então a Escritura nos diz que nossos corpos serão como o de Jesus na ressurreição. Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21 diz: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ele fará isso na segunda vinda. Mas e agora? E se você morrer agora? O que acontecerá com sua alma? Se você não vai para o purgatório ou não está em sono da alma, então o que acontecerá com você? Existem versos específicos que nos dizem o que acontecerá conosco? Sim, e há muitos. Vamos para o primeiro. Jesus diz em Lucas capítulo 23, verso 43: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus disse hoje, não depois de você ter estado no purgatório ou depois de ter tido o sono da alma. Não, ele diz: hoje você estará comigo no paraíso, o que significa no céu. Portanto, quando morremos como cristãos, como crentes, nossa alma e espírito irá imediatamente para Cristo. Paulo diz em Filipenses capítulo 1, verso 23: Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Novamente, Paulo não disse que seu desejo é partir e estar no purgatório ou dormir até a segunda vinda de Cristo. Ele não disse isso. Ele disse: meu desejo é partir e estar com Cristo. 2 Coríntios 5:8 diz: Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Portanto, quando você morre, sua alma e espírito estão ausentes do corpo. Não está no corpo enquanto você está inconscientemente dormindo lá no seu túmulo. Não, está ausente do corpo, não no purgatório, mas com o Senhor no céu. Em Hebreus 12, verso 22 e 23 diz: Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus,
o juiz de todos. Agora ouça essa próxima parte. E aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então aqui ele está basicamente falando sobre os crentes que já estão no céu, e quando você lê todo o capítulo, você vê que, quando viemos adorar a Deus, não é apenas na presença de Deus, mas na presença de anjos e os espíritos de homens justos aperfeiçoados. Esta é uma grande nuvem de testemunhas, e quando você vai ao começo do capítulo, você já leu o versículo 1, que diz: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então isso também nos mostra que aqueles no céu sabem um pouco sobre o que está acontecendo aqui na terra, e até os anjos se alegram quando uma alma vem para Cristo. Lucas, capítulo 15, verso 10, diz que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Uau! Imagine isso, todos os anjos se alegrando por um pecador. Este mundo não é nossa casa, é apenas temporário e estamos apenas de passagem. Você se lembra do que Estevão disse quando o mataram? Leia comigo, Atos capítulo 7, versos 55 a 60. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Que mensagem poderosa! E Estevão dá uma certeza quando ele fala cheio do Espírito Santo, em verdade, e diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, seu espírito foi imediatamente para Jesus Cristo e seu corpo foi para o solo no final, quando disse que ele adormeceu. Então, aqui é muito claro que, se ele adormeceu, como pode estar adormecido se seu espírito está com Cristo? Seu espírito está com Cristo, mas seu corpo está dormindo temporariamente até o dia em que Jesus virá novamente e ressuscitará nossos corpos e os tornará como Jesus, corpos espirituais transformados e eternos, em que viveremos no novo céu e na nova terra. Agora isso também faz sentido quando lemos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Vigiando ou adormecidos, não podemos viver com Ele se estamos dormindo inconscientemente. Só faz sentido se o sono apenas significa morte, e é como vimos nas Escrituras. Agora você só morre uma vez, seu corpo físico aqui na terra, e então você é julgado. Em Hebreus 9, versículo 27, diz: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Para nós, como crentes, quando morremos estaremos com Cristo, mas para os descrentes que se recusam a aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, irão para o castigo eterno. Eles serão enviados para um local de detenção temporário, o Hades, para esperar pela sua ressurreição final, seu julgamento e castigo eterno. Agora, conforme a história de Lázaro, Jesus nos deu um exemplo do que acontecerá conosco quando morrermos. Em Lucas 16, versículos 22 e 23, dizem: Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, isso nos mostra que o corpo do rico foi enterrado, mas ele foi imediatamente atormentado no Hades. E depois, é claro, vem o julgamento final.
Em Apocalipse 20, versículos 11 a 15, diz: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O capítulo 21, versos 1 ao 3, diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Glória a Deus! Mal posso esperar para ver e experimentar isso. E agora, você, como crente, sabe exatamente para onde irá quando morrer, e nós aguardamos isso com alegria. Mas, ao mesmo tempo, também estamos tristes. Nos entristece ver aqueles que podem estar perdidos. Nos entristece até mesmo pensar para onde irão aqueles que não querem aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E é por isso que temos que usar o tempo que temos para compartilhar o Evangelho, para compartilhar a verdade, para que as pessoas lá fora que estão perdidas possam ser salvas. Porque o tempo está se esgotando. 150 mil pessoas morrem todos os dias, e Jesus é o único caminho. Em João 14, verso 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E João 3, verso 18 diz: Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E quero perguntar a você: você tem certeza de que está salvo? Se você não tem, então precisa ter essa certeza. E se você está salvo, mas é um cristão passivo, é hora de ser ativo. Jesus não nos chamou apenas para nos tornarmos cristãos e vivermos no luxo e não fazermos nada e sermos passivos. Não, Ele nos chamou para sermos discípulos e fazermos discípulos. Você é a luz do mundo e é hora de brilhar sua luz, de compartilhar o Evangelho, para que você possa estar diante de Deus um dia, e quando Ele perguntar o que você fez com os talentos e dons que Ele lhe deu, você possa ficar na frente dele e dizer: Deus, eu dei tudo de mim, usei o que você me deu para a sua glória. Você pode dizer isso? Se não, então é hora de começar a compartilhar o Evangelho. Espero que esta mensagem tenha tocado seu coração. Se deseja pedidos específicos ou tem sugestões de temas, deixe nos comentários. Amém? Se esta mensagem foi valiosa para você, tenho certeza de que o próximo vídeo irá inspirar e abençoar ainda mais a sua jornada. Deus te abençoe.